Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Graça e paz de Cristo, irmãos. Isso aqui é um trecho de um louvor que eu acredito que a maioria dos irmãos conhece, se não todos, que fala, que são profundas riquezas, o saber e o conhecer as coisas de Deus. Nós conhecemos as coisas de Deus que foram reveladas pelo Espírito Santo e estão na Bíblia, estão nas Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus, que é um tesouro, é uma riqueza que foi revelada para a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo deve sim esperar a volta de Jesus. É o arrebatamento da Igreja, a volta de Cristo, o encontro do noivo com a noiva. A Bíblia fala desse assunto nos profetas, no Novo Testamento, tanto nos evangelhos como nas cartas de Paulo, como muito bem no Apocalipse, que é a revelação das coisas do fim. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu convido os irmãos a abrir comigo. Eu quero introduzir aos irmãos num cenário escatológico, num cenário espiritual nos dias de hoje. E é importantíssimo. Muitas pessoas estão dormindo na fé por não conhecer os mistérios do nosso Deus. Mas a vontade de Deus é que cada um de nós venha se levantar, venha se despertar. Sem delongas, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao 7, que é o contexto que antecede o versículo 13 até o 18, que creio que é o texto mais famoso. E para nós conhecermos, entendermos o que fala a palavra de Deus, isso se aplica a qualquer texto, é muito importante nós conhecermos o contexto imediato, posterior e imediato anterior. Vamos ler aqui então 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim, olha, finalmente, os dois últimos capítulos da primeira carta. Finalmente. Partindo desse finalmente aqui, o ideal é você ler os capítulos anteriores. Mas aqui eu vou dar uma entrada, vou dar um início, vou contextualizar os irmãos na vontade de Deus. Olha só. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então existe uma maneira correta de esperar Jesus. E quem está esperando Jesus é a igreja. Desde a época dos apóstolos até agora. A igreja espera o retorno do noivo, a volta do noivo. E há uma maneira certa de esperar a volta de Jesus. Só isso nos desperta para várias coisas tremendas na palavra de Deus. Eu vou deixar aqui para você uma referência. Evangelho de João, capítulo 14 até o capítulo 17. Ali Jesus prepara os discípulos para a sua partida, que era necessário que ele fosse ao Pai. Mas ele também fala da sua volta. Ele fala, eu vou voltar e vou buscar vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. E você vai ver Jesus falando de João 14 até João capítulo 17, que antecede a prisão de Jesus. Jesus preparando seus discípulos para esse acontecimento. E você vê Jesus em João 17 orando a Deus para a santificação dos discípulos e de todos que haviam de crer. Então, para você ser inserido num cenário da volta de Jesus, você tem que estar santificando a sua vida. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas? As loucas, o azeite delas tinha acabado. E elas perderam a volta do noivo. Elas ficaram de fora das bodas do cordeiro. Então, para inserir você num cenário atual, espiritual, é necessário ler isso aqui. Olha o que diz no versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, as palavras dos apóstolos confirmaram o testemunho de Cristo, que confirmou o testemunho dos profetas. O mesmo testemunho
o mesmo Espírito que falava aos profetas é o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. E é o mesmo Espírito que orientava os apóstolos. Tá bom? Não há contradição. E continua dizendo, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você acha que as virgens imprudentes, que o azeite acabou, vão estar guardando a palavra? Vão estar obedecendo a palavra? Vão estar andando conforme a vontade de Deus? Claro que não. Então olha para que isso nos leva, para que isso nos desperta, para uma mudança de vida imediata, para tocar o nosso coração, para lembrar do sacrifício do Filho de Deus. Sabe, lembrar que o próprio Deus tomou o castigo dos nossos pecados. Isso dá um choque no coração do cristão, isso dá um toque, né, para que a gente venha se firmar novamente, para que a gente venha tornar os dias do primeiro amor. Leia João 14 até o 17, você vai ver Jesus preparando o coração dos discípulos para a partida dele. E também falando da sua volta. E também deixando claro a vontade de unidade, de comunhão do Pai e Cristo, e de nós com Cristo, e assim, automaticamente com o Pai. Porque diz Jesus, eu e o Pai somos um. É tremendo. E olha só o que continua dizendo. Versículo 4. Que saiba cada um de vós possuir o seu vaso em santificação e honra. Possuir o vaso em santificação e honra. Fala de um casamento honrado, santificado, não uma vida de promiscuidade, não uma vida entregue à prostituição. Mas eu não vou focar nesse assunto aqui, porque senão vai alongar o vídeo. Eu creio que todos os irmãos estão entendendo. Coloque esse contraste com os dias de hoje. Muitas pessoas presas na pornografia, através do celular, através da internet. Olha só. Não na paixão, versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Muitas vezes as pessoas que conhecem a Deus andam como aquelas que não conhecem. E essa não é a vontade de Deus para a igreja, que espera a volta de Jesus. Olha o que fala no versículo 13. Vou dar uma voltada rápida aqui. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus é que a gente viva uma vida santa. Ninguém oprima, versículo 6, ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Para finalizar esse contexto inicial, ele fala assim, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Então existe uma maneira correta de esperar a volta de Cristo, de santificar. As virgens que tinham azeite nas suas lâmpadas eram aquelas na parábola, serão, né? Porque isso leva direto para um contexto escatológico, que é o contexto da volta de Jesus. Serão aquelas que estão cheias do Espírito, serão aquelas que estarão, né, meditando na palavra de dia e de noite. É isso? Essa é a verdade que não pode ser omitida. Essa é a verdade que tem que ser dita. E se nós entrarmos aqui agora com esse pensamento do versículo 13 até o 18, eu vou entrar aqui, posso estar explicando mais em próximos vídeos, porque tem muito a ser falado sobre esse assunto. Se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto, pode deixar nos comentários, ou a respeito de outro assunto da palavra de Deus. Ele fala assim, olha, no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, do versículo 13 até o 18, ele vai entrar com revelação e com o foco de dar esperança para a igreja de aqueles que dormem em Cristo, onde ressuscitar. Então ele joga essa carta, você pode ver ela inteira, ele joga aqui os irmãos num cenário escatológico, no mesmo cenário de João 14, 15, 16, 17, Jesus falando
da sua morte e ressurreição, ele falando que iria para o Pai, porém deixando claro que voltará. Então, para a igreja que espera a Cristo, ela espera dessa forma. Essa é a vontade de Deus, conforme nós acabamos de ler. Então, aconselho você que leia João 14, 15, 16, 17. Mais para frente nós vamos falar de Mateus 24. Nós vamos continuar a carta aos Tessalonicenses. Como ele começa no versículo 1 dizendo finalmente, nós vamos meditar nos termos anteriores, tá bom? Para que não sejamos ignorantes, não só a respeito dos mortos, mas a respeito da própria vinda de Jesus. Como eu citei o louvor aqui no início do vídeo, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Não tenha medo de mergulhar nesse saber, nesse conhecer, porque Deus tem muito a revelar para o seu povo. É agora que estamos vivendo um cenário de últimos dias, um cenário de uma preparação para vários eventos escatológicos, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, deixar esse vídeo como uma introdução, e convidar a todos a estar aguardando os próximos vídeos, a estar lendo o que a Bíblia tem a dizer, porque são profundas riquezas, o saber e o conhecer do nosso Deus. E os loucos desprezam a ciência de Deus, desprezam o conhecimento das coisas do Senhor. Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu joinha e que Deus venha abençoar você, em nome de Jesus.